Então, para o Lamarck, os bichos de pau adquiriu ao longo de sua vida, o indivíduo adquiriu essa semelhança física com o graveto. E ele usava muito essa característica para fugir de predadores. Sendo assim, não atrofiou essa característica pela lei do uso e do desuso, e através da lei da herança dos caracteres adquiridos, ele passou para os seus descendentes tal característica. Para Darwin, o ambiente seleciona os indivíduos mais adaptados, através da seleção natural. Um tipo de seleção natural é a camuflagem, que é o que ocorre nesse caso do bicho de pau com os gravetos. Sendo assim, os bichos de pau são menos visíveis a predadores e conseguem se reproduzir mais facilmente, enquanto os outros insetos entram em extinção. Enquanto isso, para o neodarwinismo, ocorreu mutação e recombinação gênica nos insetos da região, sendo a mutação a modificação do DNA e a recombinação, trocas de genes entre cromossomos homólogos durante a formação dos gametas, como a professora Leila citou na aula de revisão. Já para o primeiro evolucionista, um indivíduo da espécie das borboletas adquiriram essa característica, a característica de coloração viscosa e a substância não palatível. E, desse modo, esse indivíduo usava muito. Sendo assim, pela lei do uso e do desuso, essa característica não atrofiou. E, através da lei da herança dos caracteres adquiridos, ele passou para os seus descendentes. E os seus descendentes, como usavam muito também, essas características não foram atrofiadas, passando para os seus próximos descendentes. Já para o Darwin, foi através da seleção natural que esses animais conseguiram sobreviver, já que, através da coloração de advertência, eles eram visíveis aos predadores. Mas quando os predadores comiam essas borboletas, eles viam que tinham substância não palatável. Então, as outras vezes, eles não iriam mais consumi-las. Sendo assim, esses indivíduos sobreviveriam ao ambiente. Já para o neodarwinismo, foi através de mutações do DNA e de recombinações gênicas que os indivíduos obtiveram essas características. E, desse modo, foram passando para os seus descendentes. Bom, no exercício 2, temos que descobrir a frequência dos alelos azinho e azão em uma população que há 200 indivíduos. Desses 200 indivíduos, temos 60 indivíduos azão-azão, 90 azão-azinho e 50 azinho-azinhos. Como cada um desses indivíduos tem 2 alelos, podemos falar que o total de alelos é igual a 400. Vamos lá. Vale lembrar também que a frequência de azinho mais a frequência de azão é igual a 1, já que a população está em equilíbrio. E a frequência do azinho podemos representar com o quê? Enquanto a frequência do azão pode ser representada com um P, ou seja, Q mais P é igual a 1. Vamos começar com a frequência de azão, que é igual a P. Temos, como visto aqui anteriormente, 60 indivíduos azão-azão. Portanto, e cada um desses indivíduos possui 2 alelos. Portanto, 60 vezes 2, que daria 120 de frequência A, mais a quantidade de indivíduos que possui ambos alelos, que seria 90. Dividido por 400, que é o número total de alelos dessa população. Assim, obteremos o número 0,525. Essa seria a frequência de azão. Já a frequência de azinho, que é igual a Q,
é igual 2 vezes a quantidade de indivíduos azinho a azinho que tem na população, que seria 2 vezes 50, ou seja, 100. Adicionando como tínhamos adicionados aqui, a quantidade de indivíduos que possuem ambos alelos. Só vamos adicionar esse uma vez, já que 90 aqui e 90 aqui. Dividido pela quantidade totais de alelos. Esse número seria igual a 0,475. Bom, somando esses dois números, possuímos 1. Portanto, a resposta está correta, já que, vamos repetir, a população está em equilíbrio. Bom, agora para a resposta final, vou até mudar de cor aqui. A resposta final já foi dada, mas só para deixar bem explícito. A frequência de azinho é 0,475 ou 47,5%, enquanto a frequência de azão é 0,525 ou 52,5%. Então, essa especiação é alopátrica, já que ocorre já que a barreira separa os grupos de uma maneira física. Ou seja, os dois grupos vão se desenvolver de maneira diferente. Os mecanismos pré-zigóticos que podem ocorrer com essa especiação seria o isolamento ecológico, quando as espécies não ocupam mais o mesmo habitat, e o isolamento mecânico, quando eles não conseguem mais se reproduzir entre si. Já os mecanismos pós-zigóticos que podem ocorrer é a inviabilidade do híbrido, onde o indivíduo resultante do cruzamento, ou seja, entre essas duas espécies, ou seja, o híbrido, não são capazes de se reproduzir. E a mortabilidade do zigoto, no qual o zigoto não vai conseguir se desenvolver.